os gnósticos de hoje fazem obras de caridade como faziam os antigos cristãos? Sim e não, entendida bem a questão. Antigamente, para alguém ingressar numa comunidade gnóstica cristã, a condição era vender o que tinha e aquilo que era apurado era entregue ao responsável pela comunidade. O responsável por essa comunidade, que conhecia a necessidade dos irmãos, dos integrantes da comunidade, essa doação, então, parte era destinada a ajudar os mais necessitados da própria comunidade. Ou para adquirir alguma coisa que a comunidade precisasse como um todo. Se sobrasse algo, então era distribuído aos pobres indistintamente. Essa era a base da organização comunitária gnóstica cristã logo depois que Jesus subiu aos céus. Quando ainda os apóstolos viviam. Esse era o princípio fundamental. Então a prática da caridade, do serviço, era feito desta maneira. Hoje, os gnósticos atuais, em sua grande maioria, ainda não adquiriram esse entendimento. Na maioria dos lugares ou das escolas, pelo menos que nós visitamos ao longo da vida, e aí põe 40 anos nisso, se limitam muito a ensinar a doutrina do mestre, mas nem sempre com grande acerto. Então, daí derivam-se muitas complicações desnecessárias até. Porque nós, pelo menos aqui na IGB Abra Gnose, nós recomendamos diretamente que o interessado estude diretamente o livro do mestre. Temos uma editora, inclusive, que traduz e edita os livros do mestre a preço acessível, porque não temos o objetivo comercial. Então, toda essa obra da gnose moderna está à disposição dos interessados de forma muito acessível, sem grandes custos ou investimentos. Isso também é uma obra de caridade. Porém, hoje, há muito mais que poderia e pode ser feito. Por exemplo, uma pessoa ou uma instituição, ela pode, por exemplo, até criar ou manter um instituto de caridade. E nós, em nossa história institucional, durante muitos anos tivemos atuante o Instituto de Caridade. Atendíamos pessoas carentes na área de saúde. Mas, por circunstâncias, esse trabalho foi descontinuado. Mas hoje temos outros tipos de trabalho. Ensinamos também as pessoas a descomplicar-se na hora de fazer uma boa ação. Todo mundo pode praticar caridade hoje, ou seja, no sentido de servir a humanidade, fazendo o que faz, mas com uma nova atitude. Muita gente que trabalha, seja numa repartição pública ou numa empresa privada, faz disso um sacrifício desnecessário. Essas pessoas foram postas aí para fazer a diferença. E poderiam fazer a diferença para melhor. No entanto, muitas vezes são a diferença para o que há de pior. Servem mal, atendem mal, expressam má vontade, se irritam, são impacientes, enfim, tem tudo menos a característica do bom servidor. Aquele que ama impessoalmente o seu semelhante, ele procura colocar-se no lugar dele e efetivamente ajudá-lo a resolver um problema que ele eventualmente ele apresenta. E quando se trata, por exemplo, de servir o público, não importa se através de uma empresa privada ou do Estado, o fato é que alguém nos paga para fazermos aquele trabalho. E em fazendo esse trabalho de boa vontade, com alegria, entusiasmo, enfim, tornando-nos bons servidores, estamos fazendo
mais do que simplesmente cumprir uma tarefa. Mas se, em vez de fazer dessa forma, fazemos com má vontade, com preguiça, para não dizer outra coisa, é claro que nós não estamos fazendo jus àquilo que nos é dado para fazer. Então, em vez do trabalho se tornar uma bênção, acaba muitas vezes se tornando uma maldição. E as pessoas, ignorando essas coisas, em vez de atrair para si bons fluidos, boa energia, prosperidade, progresso, só o que necessito fazer é mudar de atitude, descobrir em si que tem a capacidade de servir o outro, de ajudar o outro, aproveitando o que a vida já lhe oferece. Então, temos aí esses cenários. Antigamente era uma coisa, hoje nós podemos fazer muita coisa, mas não fazemos, entendemos que por desconhecimento, por ignorância. Por isso elaboramos, inclusive, esta apresentação, esta exposição, para tentar passar uma ideia de que as coisas são bem mais simples do que normalmente a gente pensa. Então, só o que nos resta é fazer, viver de outra maneira, passar a viver de outra maneira. E assim, então, nossos dias serão mais solarizados, felizes, alegres. Nosso próprio céu interior será mais azul, com menos nuvens ou com menos tempestades.